Bom, eu já entendi que eu só preciso mudar meu público e mudar o meu portfólio. Eu gosto muito da frase do Silvio Santos, né? Ou você chora, você vende lenços. E ali eu descobri qual era o lenço que eu ia vender. Para você ser competitivo no mercado, você tem que saber fazer bons acordos comerciais. Então, não adiantava eu fazer um criativo e colocar o mesmo valor que estava no site do resort e o valor lá do meu criativo. A gente tem que escolher, né? Se a gente vive na selva, onde você tem que ser o mais forte, o mais inteligente, você tem que ser o mais rápido, porque senão as pessoas vão lá e derrubam você e matar um leão por dia mesmo. Ou você vai no todo, que é realmente fazer aquilo que você ama com propósito e nada pode te impedir e tem oportunidade para todo mundo. Eu falei, putz, não quero a selva. Eu quero esse outro lado aqui, eu quero todo. Está começando mais um Venda Sim, aquele podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender bem. Esse é o seu podcast, aqui com meu amigo Sandro Filho. E aí, galera, já pode estar meio cansado de me ver, mas eu fico muito feliz de estar aqui de novo e apresentando uma pessoa sensacional. E não é só o Ed, não. Ah, obrigado. Hoje a gente tem... Quem quer apresentar, nossa querida? Nós temos aqui Camila Rodrigues, olha, tem um currículo extenso e ela ajuda muitos empresários a vender mais, vender bem e vender melhor, né, Camila? Então é melhor do que eu e você apresentando, ela vai falar um pouquinho desse currículo extenso que começa como consultora empresarial, né? Muito obrigada, Ed, Sandro, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? E com certeza acho que eu tenho muito a agregar aí, talvez, para esse episódio. Mas contando um pouquinho, né? Quem sou eu? Eu sou Camila Rodrigues, tenho atualmente 33 anos. Sou casada, mãe de pet e sou formada em estatística, também em economia e já tenho 10 anos de experiência, mais de 10 anos de experiência no mercado aí, trabalhei muito em grandes multinacionais, justamente com essa parte de análise de dados, precificação, análise de risco e muitas outras coisas que envolvem realmente ali a questão da estatística, né? E depois que eu fiz um MBA em economia e negócios, decidi empreender, porque aí eu comecei a realmente entrar no mundo ali do empreendedorismo e aquilo brilhou meus olhos. E aí, desde então, eu sou empreendedora desde 2019. Tive uma primeira empresa que era uma agência de viagens e aí na pandemia, por incrível que pareça, não foi um dos motivos que eu fechei a agência a questão do faturamento, porque eu cresci muito rapidamente, mas por motivos pessoais, entre outras coisas que aconteceram no meio do caminho, eu fui entendendo o meu talento natural, que era realmente ensinar as pessoas. Então, acabei caindo ali de paraquedas nesse ramo educacional, só que como consultora. Ou seja, tirando a catástrofe que foi a pandemia, para você profissionalmente foi um bom negócio ali. Sim, você... por quê? Porque muitos empresários estavam precisando de ajuda. E como eu cresci o meu negócio, mesmo sendo um dos ramos mais afetados durante a pandemia, muitas pessoas vieram me questionar. Como assim? Você ganhou prêmio, recorde de vendas? Como assim? E aí eu comecei a ensinar os empresários. E aí eu comecei a perceber que a parte, né, de você ensinar alguém era algo muito natural para mim. Eu fazia até de graça. Falei, caramba, por que eu não pensei nisso como um negócio, né? Demorei um tempo para entender que isso poderia ser um potencial negócio. E aí, quando eu entendi principalmente a questão da margem de lucro que eu ia ter com esse novo negócio, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui nessa agência de viagens, né? E, sendo bem sincera, nada contra, né, com quem trabalha nesse ramo. É maravilhoso, viajei muito de graça, amava o que eu fazia, mas para mim já não fazia mais sentido, e aí eu entendi de fato qual que era o meu propósito, e hoje eu trabalho fazendo o que eu amo. Ou seja, nós vamos ter um episódio híbrido aqui, né? Ela vai falar de dicas ou de tudo que pode fazer um empresário vender bem, vender melhor, tanto na internet como fora dela, né? Com certeza. Porque acho que você atende empresários do mundo tradicional, offline, como também os digitais. Com certeza. Eu atendo todos os ramos, inclusive já trabalhei com grandes empresas do varejo, como também empresas 100% online, prestadores de serviços. Então, acho que eu tenho bastante conhecimento ali para contribuir com cada um desses tipos de empresário. Você já atendeu o infoprodutor? Já estou atendendo, inclusive. Tem alguns, inclusive, você é um dos clientes, eu já até indiquei para o Sandro, que não, né?
Porque, assim, não sou especialista nessa parte de lançamento, mas eu ajudo na estratégia por trás, né? De entender como criar um portfólio que vai trazer ali uma certa rentabilidade, uma margem, né? Acho que tem que ter margem, tem que ter a questão da recorrência e tem que também ter escala, né? Para você poder ficar tranquilo e deixar realmente... Ou seja, você começa o teu trabalho analisando números. Sim, sempre fui a louca dos diagnóstico, ele começa pela saúde financeira. Exatamente. Ainda mais por ter feito economia, né? E assim, é engraçado, né? Porque quando eu estava no ensino médio, eu já tinha entendido, né? Que eu sempre amei os números. Eu sempre fui boa em exatas e eu tinha certeza que eu ia estudar alguma coisa relacionada a isso. E aí, eu tinha pensado em ser professora de matemática. Porque eu falei, gente, exatas, né? E eu não tinha muito conhecimento das profissões, das carreiras. E aí, um dia, eu estava na biblioteca da escola, estudava no ângulo aqui em Sorocaba. Olhei lá, na revista, estava lá, profissão do futuro, estatística. E eu falei, bom, é isso que eu vou fazer, né? E aí, eu acabei abandonando, né, a ideia de ser professora. E até porque muitos dos professores que daquela época conversavam comigo, quando eu falava que eu queria ser professora de matemática, eles falavam assim, minha filha, não faz isso com você, né? E mais uma vez, nada contra com quem faz isso, né? Eu admiro, inclusive, sou amiga até hoje todos os meus professores, né? Mas, realmente, aqui no Brasil, é uma profissão que você precisa ter muito amor à profissão, né? Porque não é bem valorizado e é muita dor de cabeça, enfim. E aí, por conta deles mesmo, da orientação deles, eu decidi não seguir esse ramo de professora. Mas hoje, eu acabo fazendo o que eu amo, né? Usando o meu conhecimento que eu tive ali na faculdade com estatística e economia, mas também acabei me tornando uma professora. Porque o consultor empresarial, ele nada mais é do que um professor que ensina ali como você a ganhar dinheiro, como fazer uma boa gestão. Então, eu acho que é muito legal como que a vida, né, leva a gente pro caminho que a gente já atendia lá na infância. Sim. Eu costumo dizer que o consultor, ele é um professor, claro, mas ele também é um médico, né? É um personal trainer também. Ele cuida ali, de alguma forma, da saúde financeira da empresa e ele ajuda o empresário a vender mais, a vender bem, a vender de uma forma que seja lucrativa. É tão médico, inclusive, que muita gente precisa de consultor só para ter diagnóstico do qual é o meu vazamento aqui, cara. Qual é o meu problema? E sabe, Sandro, acho que foi legal você ter falado disso, né? Eu uso muito essa palavra diagnóstico, porque geralmente é o primeiro passo que eu faço dentro da empresa, é um diagnóstico. Eu vi até que você tem um funil diagnóstico, né? Tenho, porque é extremamente importante eu entender, né, o momento da empresa e quais são os gargalos para daí sim criar um planejamento ali e como que a gente melhora essa gestão. Tem muita gente que confunde, acha que eu sou consultora financeira. E não sou consultora financeira. Eu sou consultora da parte de gestão empresarial. Principalmente a parte de gestão de processos e pessoas. Por que as pessoas confundem? Porque a gente mexe em números. E geralmente quem mexe em números? Consultor financeiro. Só que o financeiro, de fato, ele é consequência de todo o resto. Então, se você não trabalhar uma boa gestão de processos, uma boa gestão de pessoas, não adianta, os números não vão mudar, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito, né, os consultores financeiros, tenho os parceiros que eu indico para os meus clientes, mas é a última coisa que eu vou fazer dentro de uma empresa, é olhar para um fluxo de caixa. Primeiro, a gente precisa entender o que você vende, para quem você vende, como que você está ganhando dinheiro e como que está a saúde da sua empresa em todas as áreas. Né? E isso, sim, impacta completamente ali na produtividade e rentabilidade da empresa. Eu acho que é algo importante para a gente entrar nesse aspecto. Eu queria ver um pouquinho mais da sua trajetória, porque você trabalhou com agência, faturou bem com a agência até no tempo de pandemia e decidiu ser uma consultora. Como foi essa migração? Como que você se tornou consultora? Como que você começou a vender a consultoria? Como que você divulgou ela, por exemplo? Olha, é muito difícil falar da minha trajetória sem envolver Deus no caminho, porque foi ele que me mostrou o caminho. Eu falo que Deus é meu melhor sócio e realmente foi através dele que houve essa migração. Mas eu vou contar para vocês porque é até legal, porque é uma forma das pessoas talvez terem uma visão de como talvez enxergar as oportunidades no mercado e principalmente em momentos difíceis, né? Quando eu estava com a agência de viagens, os primeiros meses foi maravilhoso, né? O meu fluxo de caixa ali que eu tinha planejado foi realizado, inclusive superei ali as metas que a gente tinha colocado, eu tinha uma sócia na época. E aí, quando veio a pandemia, né, em março de 2020, eu simplesmente fechei as portas da agência, fui para casa, crente que daqui 1-2 meses eu ia voltar e ia tá tudo bem, né? Com todo mundo, né? E naquele primeiro mês, eu fiquei realmente estudando muito.
muito. Porque eu falei, gente, já que eu não vou trabalhar, né, fisicamente ali, eu vou estudar. Falei, vou estudar, não vou vender nada agora, vou ficar paradinha aqui, só que eu vou estudar. E eu estudei, mas muito, porque fazia muito tempo que eu não parava para estudar, né? Eu já estava muito tempo no mercado trabalhando. E aí eu decidi repaginar ali, né, o meu conhecimento. E aí eu estudei muito marketing digital, contratei consultores. Olha que doida, né? Todo mundo economizando, fazendo reserva e eu lá, gastando, né? E realmente, não é gastar, investir, porque eu investi em consultoria de marketing, consultoria de vendas. E aí eu comecei a aprender muito. Tem várias plataformas, né, digitais ali que oferecem muitos cursos. A Eduz foi um deles, a Conquer, outros que muito grandes do mercado, o próprio Sebrae. Eu fiz muito curso. E aí isso me trouxe o quê? Ferramentas. Eu falei, bom, agora eu já entendi o que é tráfego pago, o que é marketing digital, o que é vendas, como que eu aumento minha taxa de conversão. Eu falei, agora eu só preciso de uma oportunidade para colocar isso em prática. Porque a gente não estava vendendo, né, nos primeiros 1 mês e meio. E aí eu comecei a ligar para os meus colegas que eu fiz MBA e perguntei para eles, falei, como é que tá o mercado aí para vocês, né? E eu achei que eles iam falar que estava ruim, que estava parado, igual a gente parou mesmo. E a gente parou não porque não tinha cliente, tá? Porque cliente tinha. As pessoas não queriam parar de viajar. O problema foi que a gente não tinha o que vender. Por quê? As companhias aéreas estavam fechadas, A companhia aérea não que estava fechada, mas estava correndo um risco muito grande. Porque você comprava um voo, amanhã já não tinha mais esse voo. Entendi. E aí ficava com carta de crédito, que era horrível, porque a gente não sabia se o cliente ia poder usar, enfim. E aí, então, a gente achou melhor não vender. Então, a gente falava não para os clientes que queriam comprar. Porque, por exemplo, o cliente queria comprar um hotel lá no Campos do Jordão, para passar o final de semana. Eu falava, cara, os restaurantes estão fechados. Eu falei, não tem nenhum passeio funcionando. Eu falei, você vai lá fazer o quê? Eu falei, eu não vou te vender, porque senão você vai ficar bravo comigo. Então, a gente decidiu não vender. Só que aí, quando eu liguei para um dos amigos meus, que era dono de um spa aqui de Sorocaba, ele falou assim, crise? Que crise? Nunca vendi tanto na minha vida. Eu falei, o quê? Como assim? Ele falou, a galera tá vindo passar a quarentena aqui no spa. Eu falei, sério? Eu falei, que galera é essa? Porque, gente, naquela época, o meu público era o público da minha rede, porque eu ainda não estava fazendo tráfego pago. Então, a minha rede não era um público de classe A. A maioria era um público de classe média ali, enfim, que era o que eu tinha acesso naquele momento. Só que, quando eu entendi que o público de classe A estava passando quarentena em spa, em resorts, por quê? Porque ali eles têm tudo, alimentação, lazer, saúde, eles têm tudo. Era só apresentar a fichinha da vacinação e o comprovante dando negativo no Covid. Era isso, e ali eles estavam sendo bem cuidados, bem avaliados. Por quê? Porque eles não estavam aguentando ficar na casa com as crianças, porque eles não estão acostumados, né? Geralmente eles têm a babá, estão trabalhando fora. Então, foi uma forma que eles encontraram. E eu falei, bom, eu já entendi que eu só preciso mudar meu público e mudar o meu portfólio. Porque o que eu estava vendendo, que a maioria das coisas que eu vendia era viagem internacional, cruzeiro, enfim. E aí eu tive que mudar o meu público e o meu portfólio. Então, o que eu fiz? Eu me especializei em resorts. E ali foi a oportunidade que eu enxerguei, né? Eu gosto muito Seu plot twist ali. Eu gosto muito da frase do Silvio Santos, né? Ou você chora, ou você vende lenços. E ali eu descobri qual era o lenço que eu ia vender. Falei, tá bom, só que eu não tenho contatos dessa galera, né? Desse público de classe A. Só que eu tinha o quê? O conhecimento de tráfego pago. E ali eu comecei. Criativo, tráfego pago, especialista em resort. Só que aí, para você ser competitivo no mercado, você tem que saber fazer bons acordos comerciais. Então, não adiantava eu fazer um criativo e colocar o mesmo valor que estava no site do resort e o valor lá do meu criativo. Porque senão a pessoa vai preferir comprar direto com o resort. Lógico, né? Tá ali, ela nem me conhece. Uma empresa que abriu há menos de 6 meses. Por que ela vai comprar de mim? Então, eu ligava nos resorts. Eles mesmos ligavam para mim, né? Porque eles viram que eu estava fazendo já muita propaganda. O meu Instagram já estava bombando. Eles ligavam e colocavam algumas promoções. Só que aí a gente comprava os quartos com antecedência. Então, quem é da área aí do turismo vai gostar dessas dicas agora. Eu comprava com antecedência. Então, eu fechava, por exemplo, para o Dia das Crianças, eu fechava lá 20 quartos, com um valor bem mais acessível, porque eu fechava com antecedência, e eu ia vendendo esses quartos ao longo dos próximos meses. Ou seja, você já tinha também ali a sua experiência em economia, sabia que comprando por atacado sairia mais barato, tinha uma certeza no seu taco de que você iria vender esses 20 quartos. Lógico, porque era abaixo do que o próprio hotel estava vendendo, entendeu? E eu não mexia... Ou seja, é um conjunto de E eu não mexia no meu caixa, porque eu negociava com eles um prazo de pagamento. Então, dentro desse prazo... Precisava do capital ali na hora, recebia... Não, gente, vocês
tem noção, o negócio era assim. Ele é economista. Eu falei, eu sabia o prazo, daí eu sabia que eu tinha que vender dentro do prazo. E o único investimento que eu precisei fazer foi no tráfego pago. Só que, assim, em questão de 2 dias já tava com ROI. Então... Ainda mais naquela época. Exatamente. Por quê? Porque eu entendi. E aí, qual que era o segundo passo? Descobrir aonde esse público estava. E daí eu comecei a descobrir as regiões, né? Isso testando. E aí eu entendi que meu público não estava em Sorocaba. Falei, caramba, eu vou ter que vender na capital. E tá tudo bem. Só que aí eu fechei a minha loja física que ficava na Washington Luiz, aqui em Sorocaba, para quem não conhece, é uma avenida que custa caro o aluguel. E fui para uma sala comercial com o meu time, porque eu falei, gente, não faz sentido a gente ficar vendendo online e pagando um absurdo para estar numa loja aberta, portas abertas ali para o público, sendo que meu público não tá mais aqui, né? Então, a gente mudou e aí eu reduzi, assim, absurdamente meus custos, né? E comecei a vender online, 100% online, só pelo WhatsApp e tráfego pago. E assim foi, né? Então, acho que esses são alguns dos insights que é importante os empresários entender, né? Qual é o seu público, qual é o portfólio que você precisa para vender mais. E eu fiz essa adaptação e foi assim que eu cresci, né? Muito nessa área. E aí eu comecei a realmente ganhar prêmios, reconhecimentos, e aí fui viajar para o Brasil inteiro, né? De graça em muitos lugares, porque as pessoas queriam fazer esses acordos comigo, então eu ia até elas, enfim. Só que aí em 2021... aconteceu algo inesperado, assim, para mim. Foi muito pessoal, não tinha nada a ver com a empresa. Mas veio a segunda onda, Delta, né? E afetou a minha família. Porque enquanto eu falo que pimenta no olho dos outros não arde. Um jeito family friendly de falar, né? Cai no aquela nosso coisa, olho. pode estar caindo o mundo em algum lugar do mundo. Se não te afetou, você não vai fazer nada com relação a isso. E aí chegou um momento que me afetou. Porque aí pegou minha família inteira pegou Covid. E eu perdi a minha irmã mais nova, né? Com 24 anos. E o meu padrasto, que era o pai 24 dela. anos. E os dois faleceram no mesmo mês. Então, assim, para mim foi um baque muito grande. E aí, nesse período, eu fiquei 2 meses ausente mesmo da empresa. Porque eu precisava cuidar de mim, da minha mente e da minha família também. Então, foi um momento de conexão com Deus muito grande e precisei ajudar minha mãe. Foi um baque financeiro muito grande para mim, porque minha mãe perdeu o imóvel que ela tinha lá na cidade que ela morava. Eu precisei vender minha casa, vender meu carro para pagar inventário e aí sepultamento. Gente, vocês não têm noção do tanto que a gente teve que desembolsar por conta... Quanto foi impactante para você, né? Exatamente. E assim, eu precisei lidar com essas questões financeiras sem a minha agência estar vendendo. Porque na minha ausência, a minha sócia, que na época eu não sabia o que tinha acontecido, mas ela simplesmente afastou os nossos colaboradores, né? Porque naquela época o governo estava deixando, né? Tinha uma lei lá que você poderia afastar provisoriamente. E ela afastou e ficou lá na dela, né? Esperando. Não é qualquer pessoa que vai ter criatividade ali para driblar determinadas crises. Exatamente. Então, assim, além de eu ficar ali esses 2 meses sem faturar, eu ainda tive que lidar e tirar dinheiro de onde eu não tinha mais para resolver essa situação aí da minha família. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, vamos arregaçar as mangas e voltar, eu já sei o caminho. Essa é a vantagem de quando você aprende, né? Por isso que eu falo que volta ali. Conhecimento, gente, sempre vale a pena. É uma coisa que ninguém tira de você. Podem tirar tudo de você, sua casa, seu carro, sua família, que foi o que aconteceu comigo. Mas o meu conhecimento estava ali. Então... Tá aí, né? Para você poder corrigir uma rota, improvisar, se reinventar, sem conhecimento é muito mais difícil. Exato. E é meio clichê a frase, mas é real. É real. O conhecimento é o melhor investimento no conhecimento. E é verdade mesmo. E aí foi quando eu voltei, recontratei, aumentei meu time e comecei a vender de novo. Só que aí a minha ex-sócia, né, ela me chamou. Ela falou que ela estava com outros planos, que ela decidiu trabalhar em outro ramo. E eu falei, bom, você tem certeza que é isso que você quer, né? Porque, tipo, agora que as coisas vão começar a melhorar e tal. Ela falou, não, tenho certeza. E aí, tudo bem, né? Falei, se é isso que você quer, então siga em frente, quero que você seja feliz. E em 2 semanas, ela me liga e fala que é melhor eu saber pela boca dela do que pela dos outros. E me diz que vai virar minha concorrente.
Ok, né? Acontece. Acontece. E a gente Então regaça as conversou. mangas e se prepara, porque Foi basicamente isso que aconteceu, Sandro. Eu fiquei com sangue no olho. então. Aquela música Pain, né? Que ela fala Believer, na verdade, a música Believer. Eu coloquei essa música num treinamento pra minha equipe e eu tava com sangue no olho. Eu falei, cara, vamos fazer o negócio acontecer. Só que aí eu já estava no meu ego. Eu não tava mais no meu propósito. Sim. E eu não queria mais competir com ela. Porque realmente, tinham clientes que se conectavam mais comigo. Você não queria competir, você queria matar ela, você queria atropelar E, ela. gente, a pior coisa Tirar que ela você do pode mapa. sentir... Acho que o pior sentimento que você pode sentir é a raiva. Né? Porque depois que eu fui estudar um pouco de física quântica, eu entendi que a raiva é a frequência mais baixa do universo. O medo, a raiva... E eu falei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Não quero trabalhar dessa forma, não quero competir, né? E aí, foi quando eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, não quero mais isso. Falei, só que eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu investi todo o meu dinheiro nisso. Entendi como que o negócio faz. Eu já estava com mais de 3 mil clientes na minha carteira. E ela levou carteira, né? Pra prospectar. Levou. Eu até cheguei a falar com a franquia sobre a situação. Eles falaram que não podia fazer nada com relação a isso. Falei, tudo bem. Porque isso acontece muito no mercado. Gente. Então, a gente sabe que empresário sofre com isso. Funcionário, sócio, parceiro, sai do Qualquer negócio... um pode levar o teu E colaborador, monta toda ali com a carteira que ele conquistou através da empresa juntos. Sim. Né? Depois ele quer seguir caminho sozinho. Principalmente quem é do time comercial. Então aí, já é uma dica aí, porque isso é verdade. o teu cadastro, os teus clientes, eles têm um valor muito grande. Né? E realmente é frágil. Eu acho que vale um contrato, sim, tá? Com quem tem time comercial grande aí, acho que vale um contrato, porque acho que vocês devem falar muito disso aqui, né, no Venda Sim, mas o primeiro passo de uma venda, 70% de uma venda, é gerar conexão com o cliente. E com quem que o seu cliente está gerando conexão? Porque eu, Camila, como consultora empresarial, eu sempre oriento a você não estar no operacional. Né? Você tem que ser o cabeça do negócio. Então, quem é a pessoa que está gerando conexão com o seu cliente? Porque é um risco. A gente sabe disso. Então, é por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados e tem que ter contrato, né? Então, acho que tem que tomar cuidado nesse sentido, né? De, tipo, se a pessoa sair, ela pode atuar no mesmo ramo, ou ela tem um tempo ali que ela não pode, e ela pode levar algum cliente, ou tem alguma multa, alguma coisa. Então, acho que são detalhes que as pessoas falam assim, não, mas eu confio. Quando quer fazer a sacanagem, ela faz, mas dificulta um pouco, né? Sim, Um lado, ela pode colocar no nome de outro, ela pode, de alguma maneira, atuar ali, mas vai dificultar para ela. Sim. Eu mesmo, um contrato bem redigido. Quando eu trabalhava numa plataforma de pagamento, e eu fui para uma outra... E eu tinha uma carteira de 60 clientes, o qual eu sempre tive muito contato. Eu não puxei nenhum deles para mim, eu mesmo. Mas, por ser o ponto de contato principal, eles me procuraram e foram para outra plataforma também. Então, isso Muitos acontece. deles. Acontece. Sim, exatamente. Porque é o ponto de contato. Eu falo porque eu já fiz isso, né, como cliente. Eu estava num lugar, numa empresa. E aí, essa empresa, eu acabei saindo dela, né? Não queria mais esse fornecedor. Só que tinha uma pessoa lá dentro que eu confiava que eu queria trabalhar. E aí, contratei por fora. Isso é normal, isso acontece. Mas tem uma coisa que é muito legal, né, nesse processo, que eu acho que aí foge um pouco das vendas, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Quando a gente confia, né, no nosso propósito, a gente está trabalhando com o que a gente ama, eu falo que o universo ele é muito justo. O universo é muito justo. Então, assim, o que é seu, o que não é seu, não é seu. Não precisa a gente ficar com medo, né? Essa ambiência de competição. Acho que a gente tem que confiar. E foi o que eu fiz. Então, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mas eu não entendi o que é entregar, confiar e aceitar. Eu não entendi o que significava isso, essas palavras, de fato. E aí, eu fui entender quando eu fiz essa oração para Deus, né? E foi aí que tudo aconteceu. Derrubaram minhas redes sociais. E 90% do meu faturamento vinha do tráfego pago. Então, eu perdi minhas redes sociais totalmente, assim. E daí, caiu as vendas, né? Então, quando eu já estava com o meu time lá no novo espaço, sem a minha sócia, começou já dessa forma essas mudanças depois dessa minha oração. E aí, de repente, um funcionário pede demissão, o segundo pede demissão, o terceiro pede demissão, por motivos totalmente diferentes um do outro. E quando eu me vi, eu falei, caramba, tô sozinha. Porque essa era uma das minhas preocupações também, né? Se eu não quisesse mais trabalhar com isso, eu não tinha coragem de mandar os meus colaboradores embora, porque eu tratava todo mundo como família ali, né? E, de repente, eles saíram. E eu falei, caramba, minha sócia saiu, minha equipe saiu, derrubaram minhas redes sociais. Eu falei, o que mais que falta, né? Eu falei, caramba. E aí, me liga um casal de Indaiatuba. Eles estavam querendo comprar
a franquia. Uma das franquias, né? E aí, quando eles falaram isso, eles ligaram só para saber a minha opinião, como uma das franqueadas. Eu falei, cara, você não quer comprar a minha? Porque a minha tá pronta, meu CRM tá cheio de clientes, inclusive clientes que estão ativos, né, que vão viajar ainda. Eu falei assim, eu tenho tudo o que vocês precisam aqui. E eles falaram, legal, topo. Caraca, né? foi uma naca, meu. Gente, sem brincadeira, tudo isso que eu falei que aconteceu, eu fiz minha oração e em menos de 5 dias tudo isso aconteceu. É assim, Deus desenha. Foi uma loucura. Eu falei, eu pedi com muita clareza, me mostra o caminho. Só que eu falei, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Só que quando eu fui explicar, né, para essa agência nova que comprou minha agência sobre o CRM, como que eles usavam e tudo mais, eles falaram assim, Camila, a gente não tem noção do que você tá falando aqui. Você vende uma consultoria pra gente? Aí já foi a sua primeira consultoria. Eu falei, caramba. A receita do bolo tá aí, galera. E sabe o que é mais engraçado? Desde 2021, no comecinho, antes mesmo de minha família pegar Covid, eu já estava fazendo isso. Eu já tinha criado um método, mas para ajudar as minhas amigas empresárias. Eu falei, caramba, eu já tenho um método, já tá validado, né? Já tava fazendo de graça. Eu falei, eu vou vender. E eu vendi, foram meus primeiros clientes reais ali que compraram uma consultoria. E desde então é isso que eu faço. Só que aí me convidaram para abrir outros negócios. Eu tive até uma imobiliária já com outro parceiro. Só que quando eu comecei a realmente entender um pouco mais sobre planejamento financeiro e margem de lucro e tudo mais, eu falei, caramba, mas eu tenho outras formas aqui de ganhar dinheiro, ok? Só que dentro da parte de consultoria empresarial, a minha margem é muito grande. Sim. E eu não tenho risco com o fornecedor. Eu tenho controle total das campanhas que eu quiser fazer. Por quê? No ramo imobiliário, você depende muito do quê? De financiamento, da Caixa aprovar, você depende do dono do imóvel aceitar a proposta. Então, você fica dependente de muitas coisas, entendeu? Então, racionalmente, eu já tinha tomado a decisão, mas eu ainda estava um pouco no ego de, tipo, não, mas, pô, com a imobiliária eu vou ganhar muito dinheiro e tal. Então, eu fiquei um tempo com os dois, né? Com a consultoria e com a imobiliária. Só que aí um dia eu fui para uma palestra de uma grande amiga minha e ela começou a falar sobre propósito e sobre como que o universo funciona. E ela falou assim, a gente tem que escolher, né? Se a gente vive na selva, onde você tem que ser o mais forte, o mais inteligente, você tem que ser o mais rápido, porque senão as pessoas vão lá e derrubam você e matar um leão por dia mesmo. Ou você vai no todo, que é realmente fazer aquilo que você ama com propósito e nada pode te impedir e tem oportunidade para todo mundo. Eu falei, putz, não quero a selva. Eu quero esse outro lado aqui, eu quero todo. E aí, na mesma semana, tive uma reunião com a minha sócia da imobiliária, né? Era uma outra sócia que eu tinha fechado, que era uma corretora de imóveis. E ela virou pra mim e nessa reunião ela falou assim, Camila, nós vamos ter que matar um leão por dia. As mesmas palavras. Aí, na hora, eu tive um entendimento. Eu falei, não quero matar um leão por dia. E aí, a gente decidiu realmente cada uma seguir o seu lado. E foi aí que eu entendi que a consultoria era onde eu ia focar e era o que eu amava. E ali eu não tinha competição, porque ninguém faz como eu faço. Né? Pode ter trocentos consultores empresariais, talvez até no mesmo ramo que eu, na parte de gestão, mas ninguém é como a Camila. E aí, eu fui desenvolvendo um método. Hoje, eu tenho um método que eu chamo de Drone 360, que é uma visão de cima e do todo da sua empresa, onde realmente a gente vai enxergando oportunidades de melhorias e vai ajustando e conectando as áreas todas para a mesma direção. E quando eu decidi focar nisso, aí realmente foi aonde eu cresci, começaram a surgir clientes, indicações, eu malemar fazia tráfego pago, porque não precisava, e minha agenda lotou muito rápido. Foi assim que aconteceu essa transição. Aí tem outro ponto aí, né? A agenda lotou, uma consultora... Problema. Você tem as mesmas 24 horas que todos os outros consultores do planeta. Exatamente. Né? Como é que você fez para vender consultoria e escalar isso aí para acontecer de alguma forma mais multiplicadora? Chegou a ter consultoria grupal, em classe, assim ou não? Sim, mas foi depois que eu senti essa dor. Certo. Que o Ed trouxe aqui, né? Então, primeiro eu tava sozinha. Eu era consultora, era eu que fazia tudo, né? E aí eu tinha a minha equipe, mas que cuidava da parte, né, de marketing, enfim, a parte de outras áreas do administrativo. Mas quem entregava era eu. Então, era 100% a minha agenda. Até encher a sua agenda. Exatamente. Belezura. E aí... Até lá...
Exato. E aí, o que aconteceu, né? Eu já estou indo para o 3º ano agora de edição do Techland, que é um evento que eu decidi fazer para conectar empresários de tecnologia, né? Que oferecem soluções tecnológicas para empreendedores que ainda não usam essas ferramentas, essas inteligências artificiais ao seu favor no operacional, né? Inclusive, abrir uma janela. Qual vai ser a próxima edição do Techland? Avisa o pessoal. Quando vai ser? Aí o Ed tem que me falar, ainda não decidi. Vamos discutir ainda sobre isso. A gente ainda precisa discutir sobre isso. É um belo de um evento, né? Mas provavelmente vai ser no meio do próximo ano, 2026. Tá bom. Então, acompanha, galera, acompanha. E assim, aí você já começa a entender quais são as estratégias dela para escalar, né? Sim. Então, também envolver empresários dentro de um evento que fala de um assunto que todo mundo tem interesse. E olha só, quando eu decidi fazer o Techland, não foi nem uma forma de escalar o meu negócio, foi uma forma de escalar os conteúdos, porque quando eu estava ali no 1-a-1 com os clientes individual, eu percebi muita oportunidade. Falei, caramba, a maioria, quando eu mostro essas ferramentas, essas IAs que eu estou usando, ficam de boca aberta. Falam, nossa, Camila, já valeu a mentoria, já valeu a consultoria. Legal. Eu falo, como assim já valeu? Como assim vocês não conheciam isso, né? Então, para mim, era muito óbvio, porque eu sou muito estudiosa, então, para mim, eu estou sempre um passo à frente de muitos empresários. Eu falei, então, quando eu trazia essa visão para o meu cliente, ele ficava surpreso. E aí, o Techland foi uma forma que eu trouxe de trazer conteúdos, não só o meu conhecimento, mas conteúdos de especialistas da área de tecnologia para esses empresários de uma escala maior. Mas olha só, ainda não foi aí que eu entendi a questão de escalar o meu negócio. Era só uma forma de, como posso dizer, democratizar a informação. Otimizar conteúdo, né? E democratizar a informação. E aí, na primeira edição, foram 350 empresários que se reuniram nesse evento. Legal. E ali eu fiz um pitch de vendas. Foi meu primeiro evento, 350 empresários. Fiz o meu pitch de vendas ali da minha consultoria. E eu vendi. Vendi para 6 empresas no mesmo dia do evento. Só que assim, quando eu olhei minha agenda, eu falei, cara, agora eu não posso vender o resto do ano. Você tem noção do que é isso? Falei, porque minha agenda lotou, né? Então, eu estava no segundo semestre ali do ano de 2024. Não, 2024. E aí, minha agenda lotou. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Não posso vender para mais ninguém. Então, foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim. Mas foi uma oportunidade de enxergar onde eu precisava melhorar para escalar meu negócio. E aí, sim, eu tive a ideia de criar a mentoria em grupo. Porque eu falei, bom, se individual vai tomar muito minha agenda, ou em grupo eu consigo, né? Atender 10, 20, 30 pessoas no meu mesmo horário de agenda. E aí, eu criei, né? Em janeiro desse ano, lancei minha primeira mentoria em grupo. E foi um sucesso. Desde a primeira semana de janeiro, eu já fiz 10 vendas ali. Parabéns. Já tinha o meu grupo. Obrigada. E aí, eu fiz vários outros grupos ao longo do ano, né? E os grupos começavam, terminavam, enfim. E aí, eu enxerguei uma outra coisa também. Quando a pessoa entrava em contato. Eu quero entrar na mentoria. Eu falava, putz, mas a gente já tá na aula 3, né? Eu falava, agora você vai ter que esperar a próxima turma. E aí eu falei, não vou fazer isso, porque eu corro o risco de perder esse cliente. Então, eu criei um método e uma forma dessa mentoria, que ela é uma mentoria cíclica e contínua. Então, você pode entrar a qualquer momento, né? E aí, eu tenho uma forma lá de rastrear o momento que o meu cliente está, e a hora que ele termina o ciclo, eu tiro ele da mentoria. A ordem dos fatores não altera o produto, então, a entrega no final. Não, eu criei um método com pilares. Então, cada encontro é um pilar. Não tem começo, meio e fim. Vai completando ali. É isso, entendeu? É exatamente isso. Então, foi uma forma que eu encontrei de resolver esse problema que eu acredito que muitos infoprodutores às vezes têm, né? Quando tem essas mentorias em grupo que eles vendem depois do infoproduto, eles vendem a mentoria, só que aí tem que esperar, e aí tem que fazer o lançamento de novo, e aí quem não entrou nessa turma vai ter que esperar a próxima. Então, para não acontecer isso, eu criei esse formato de mentoria. E isso foi uma forma que eu consegui escalar de certa forma. Por quê? Porque eu consegui atender mais gente num período menor de tempo. Mas ainda assim, não era uma empresa autogerenciável, porque dependia 100% da Camila. Falei, tá, isso na minha ausência, como é que fica? Porque no ano passado eu fiquei 32 dias fora do país. Falei, bom, eu não quero ficar viajando, porque eu viajo, né, a lazer mesmo, vamos viajar. Um dos meus hobbies é viajar. Eu não quero ficar viajando e atendendo o cliente à distância. Falei, mas só que assim, se a empresa ainda depende de mim para funcionar, se eu sou o produto, eu era o produto. Falei, como é que fica? Então, tomei 2 decisões esse ano, 2025. A primeira delas foi criar o meu infoproduto, né? Então, gravei todo o meu conteúdo, já tá lá na Eduz,
Não lancei ainda, Sandro. Não lancei. Bora lançar. Tava esperando o momento certo ali, mas ficou perfeito. Eu tava validando, testando, já tá tudo validado. Agora é o momento de lançar, então já spoiler para vocês aí. E uma outra decisão que eu tomei foi criar uma hub, né? Porque até então era a Camila Rodrigues, consultora empresarial. Eu falei, não, eu preciso de uma marca, preciso de um ecossistema e eu preciso de parceiros. Porque na minha ausência eu tenho que ter alguém para atender. As pessoas não podem achar que a consultoria é só a Camila. E aí eu comecei a fechar contratos comerciais com os meus parceiros e hoje os meus produtos dentro do meu ecossistema não é só da Camila. Então eu tenho um produto, por exemplo, que é a minha confraria com o Paulão, então na minha ausência ele tá lá, a gente consegue dividir os horários ali do que a gente precisa entregar para os clientes. O meu próprio podcast, né? O Paulão Medunecas? Exatamente. Legal. Paulo Medunecas. Agora eu tenho uma parceira também no meu podcast, então eu não sou mais só eu que gravo podcast, agora eu tenho a Mel também, a Melissa Quevedo. Então, eu fui fazendo essas estratégias comerciais, por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que agora a minha empresa, ela é um ecossistema feito de pessoas e soluções, e não só a Camila. E assim eu consigo tirando um pouco o pé e tornando minha empresa autogerenciável. Bom, esse bate-papo aqui, ele tá realmente praticamente modelando a jornada dela. Eu vou até fazer umas perguntas de modelagem mesmo, porque a sua jornada, ela mostra para muita gente que está nos assistindo aí como é galgar de um empresário, né, que corrigiu as rotas aí no meio do caminho e foi só evoluindo profissionalmente falando, se modernizando, porque o advento da internet na sua vida de empresária, ele começou a construir uma outra realidade. Então, você começou a ter ali várias estratégias usando a internet como meio, como ferramenta, mas você estava ali, né? Sempre. A sua cara, a sua experiência, os seus estudos, a sua dedicação. E agora você está chegando naquele ponto onde você está se multiplicando. Exato. Está virando um ser digital, vamos dizer assim. E porque a gente precisa, né? Para conseguir deixar um legado, é isso que a gente precisa. Inclusive, no meu método hoje, é isso que eu ensino para os empresários, né? O tema que eu uso ali, né? O método Drone 360, embaixo eu coloco liderando com inteligência e inovação. Então, é isso que a gente precisa. Não é se matar de trabalhar. É usar a sua inteligência a seu favor e realmente inovar, né? Então, a inovação é o quê? Como que eu inovo aqui dentro do meu negócio, né? Muitas vezes a gente precisa mudar. E você está colocando aí o seu exemplo, a sua jornada, num período de aproximadamente 5 anos. Até menos, né? 4 anos e meio. 4 anos e pouquinho. Exato. Mas a gente tem empresários aí com 30 anos de experiência, empresários que já vivenciaram dezenas de dificuldades, de correções de rotas e que poderiam estar com estratégias similares às que você utilizou e que ainda não estão. Exato. Né? E acho que o Venda Assim, ele está aqui para isso também. Para você trazer essa luz, para dar esse start, né? Pô, preciso me modernizar, preciso fazer alguma coisa diferente pela minha empresa, por mim. E tá lá, consumido, né? As 24 horas dele total, né? Ele não consegue escalar, não consegue... Esse é justamente um dos propósitos, né? Da minha marca, da minha empresa, que é trazer, né? Esse crescimento sustentável da empresa, mas de uma forma humanizada. Sem que o empresário, o dono, o líder ali, esteja preso no operacional a ponto de não conseguir ter equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Que eu vejo que tem muitos empresários nessa situação. Muitos. Ele até está faturando, a empresa está crescendo, mas ele está ali sem tempo de qualidade com a família, sem cuidar da saúde. Inclusive, a minha confraria, a gente está trabalhando esses pilares, porque é uma das coisas que a gente sentiu que o mercado está precisando e ninguém está olhando para isso. Né? Tem muita gente realmente né, batendo as botas, infelizmente, porque não está cuidando da saúde. Tem muita gente se divorciando porque não está dando atenção para a família. E são coisas básicas, pilares básicos que as pessoas deveriam estar olhando e não estão. Burnout, não preciso nem falar. Né? Depressão, por aí muitas o cara não coisas consegue se dar tornam conta. irreversíveis, né? Um casamento você pode, talvez, depois tentar recuperar. Mas um burnout, muitas vezes, te coloca numa situação ali que você perde ali alguns neurônios e você não consegue recuperar a sanidade mental para trabalhar. Né? É grave. É muito grave. Então, a gente está falando de processo de vendas, mas é isso. Às vezes a pessoa acha que vender mais, ou vender bem, ou vender melhor, é algo que ele precisa. E aí, quando ele começa a vender, ele se torna escravo do negócio. E acho que a gente vai trazer essas soluções aqui para o Venda Assim, essas discussões, porque é muito importante você começar a aprender a vender mais ou vender melhor, mas sem perder a saúde. Porque senão, de nada vai adiantar a sua empresa estourar em vendas e você estourar os neurônios
com Sim. problemas que você não vai dar conta de atender o movimento que você mesmo vai provocar com as estratégias que, inclusive, a gente vai dar aqui, né? Sim. Então, uma consultoria, uma mentoria, é sempre importante você levar em consideração para te ajudar nessas correções ou até mesmo nessa reinvenção da tua empresa. Até porque a gente tem que lembrar, que nem você falou, que para você é óbvio, mas para muita gente não é. Não é. E eu vejo que existem muitas ferramentas e até hoje com a facilidade de contratar alguém, até depois da reforma também, fica muito mais fácil você diluir a sua operação e você ter um tempinho a mais. É muito importante isso porque burnout realmente faz muito mal para a pessoa, para a família da pessoa, que nem se apontou. Então, é importante. Eu acho que tem uma máxima que a gente tem que quebrar, que é aquela do trabalho enquanto eles dormem. Não funciona assim, gente. É importante dormir também. Você sabe que eu sou fanática por física quântica, né? Então, estudo muito isso. Me formei em Theta Healer também, que é a cura através da meditação Theta o quê? Theta Healing. É uma cura através da meditação Theta. E eu comecei a entrar nesse universo e eu li um livro do Deepak Chopra, 7 Leis Espirituais do Sucesso. E uma das leis que mais me chamou a atenção, porque eu já vivia ela, só não sabia explicar para as pessoas o porquê que era assim, é a lei do mínimo esforço. E a lei do mínimo esforço, ela diz que para você prosperar, você precisa estar vivendo com alegria e com amor e com propósito. E o esforço, ele não tá nessa jornada. Não tá atrelado a isso. Não tá atrelado ao sucesso. Só que as pessoas acham que o esforço está atrelado ao sucesso. Por isso que eu falo, é trabalhar de forma inteligente, não trabalhar de forma, né, enlouquecidamente ali. O que falam em relação ao dinheiro, né? Fazer ele trabalhar para você. E assim, a maioria dos mentores do mercado, o que eles estão falando e colocando na cabeça das pessoas? Workaholic. É trabalhar ali 24 horas. Não, você não vai ter sucesso. Eu falo, gente, eu posso contar nos dedos as vezes que eu precisei trabalhar até meia-noite e precisei virar noites, porque eu sei que isso não faz bem para minha mente. E eu já conquistei muitas coisas que a maioria não conquistou ainda. Eu falo, então será mesmo que é o esforço? Ou será que você está indo pelo caminho da selva? Você teve um bom empurrãozinho de Deus também, a gente tem que lembrar. Com certeza. Mas eu estive aberta para isso. Também, né? E eu estive aberta para isso. Mas Exato, você sabe é um ponto importante. Isso que você falou é importante, porque muitas vezes a gente aprende, né? E acho que quem é de venda sabe disso também. Todo mundo que busca conhecimento sabe. Ou você aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor, essa questão. Só que hoje o meu propósito na minha fala, né? É justamente ajudar as pessoas a aprenderem no amor. Você ensina no amor. E não ter que passar pelos perrengues. Eu falo, não tem necessidade de você passar pelos perrengues, né? Então, assim, eu tô lançando agora o meu segundo livro, né? Em março de 2026, vou fazer um grande evento. Legal. E vou lançar esse livro, aonde eu vou falar justamente sobre isso, né? O chá da prosperidade, crenças, hábitos e ambiência. Eu falo, gente, não tem nada a ver com vendas. Foi até o tema da sua palestra lá no Calvário. E tem tudo a ver. Mas tem tudo a ver. Por quê? Porque tem a ver com sucesso, prosperidade. Ela vem disso. Então, é isso que eu quero propagar para as pessoas. Você não precisa passar pela dor, viver todo esse processo para aprender isso que a gente está compartilhando aqui. Você só precisa entender o contexto e decidir, tomar a decisão de fazer diferente. Acho que esse é o grande segredo, né? E embora eu vou lançar o livro em março, o conteúdo que está no livro, a parte principal, que é desse chá, eu já tenho feito palestras já faz 2 anos e meio e já palestrei em várias cidades, estados, e até em cruzeiro, né? Até no mar eu já palestrei sobre esse assunto, porque eu entendi que isso muda o jogo e eu decidi compartilhar esse conteúdo, né? Então, a maioria das minhas palestras, 100% gratuita, nem tô ganhando para estar ali, mas eu falo, gente, é isso que eu vim para fazer aqui, é compartilhar conhecimento. E é dessa forma que eu mudo a vida das pessoas. Eu já tive tantos feedbacks de pessoas que trouxeram para mim depois, né? Situações tipo, Camila, depois da sua palestra aconteceu isso, eu mudei isso, e eu salvei meu casamento, e eu salvei minha vida, e eu decidi mudar, e aí eu consegui criar coragem para isso, né? Eu falo, que legal, né? Já valeu. E a ideia é essa. Eu vejo em você também, acho que é muito importante. Isso é algo que eu percebi, acho as pessoas é bom olharem e aplicarem também. Você é uma pessoa muito aberta a redes e oportunidades. Eu lembro que na sua palestra, eu fui logo após a minha, eu que introduzi, eu lembro e tal. E aí eu falei, putz, eu vou e eu quero conhecer a Camila. Só que aconteceu um negócio, tive que sair uns 10 minutos antes. E eu não vi seu final, e eu queria ficar pra conversar com você. Mas eu postei um stories.
E ela foi lá e me chamou. Pô, eu vi que você trabalha com produção, tá me chamando na bio, tipo, do nada, por vontade própria de ampliar a rede. Isso é extremamente importante. Eu acho que muita gente tem que lembrar disso. Perca a vergonha e daí me chamou no Stories, vai conhecer, ou vai ter um contato bom, ou não, e tudo bem. Sim, e você sabe que eu falo que a coragem, né? Ela abre muitas portas e é uma palavra que eu uso, inclusive eu chamo os meus seguidores de corajosos, porque eu falo, cara, se você decidiu empreender, você já é corajoso. Eu falei, só que use sua coragem para ir além. E uma das formas que eu uso a minha coragem é aumentando a minha rede. Então, vocês não têm noção, assim, do tanto de pessoas que eu já tive essa atitude de mandar um direct, de mandar um oi, de chamar para conversar, assim. Porque eu falo, cara, você tá vendo oportunidade, você não vai chamar? O Ed foi a mesma coisa. Sim. Chamei ele, ele não me conhecia. Aqui. Falei, Ed, quero me conectar com você, porque eu acho que a gente tem como compartilhar. E as pessoas têm preguiça ou vergonha, não sei o que é. E a vida é assim, ela é feita de relacionamentos, né? Então, e qualquer relacionamento, ele tá a um ponto de outro relacionamento. Então, quando ela me... E sabe aonde as pessoas erram, Ed? Vocês são testemunhas aqui. Elas querem se conectar com pessoas para vender para elas. Exato. Eu alguma vez ofereci alguma coisa pra vocês? É verdade. Né? Tipo, Sandro, quer comprar minha mentoria? Ô, Ed, quer comprar minha consultoria? Depois eu vou comprar nossas coisas. É isso, mas é porque as pessoas não entenderam. Sim. Eu preciso entender como que você me ajuda. Pra daí, sim, você gerar uma confiança em mim. Provavelmente você vai me trazer muito mais clientes do que se eu quisesse tentar vender pra você. Até de forma meio mística ou quântica, acredito que o universo deve reconhecer quando você chega com segunda intenção. Com certeza. Reconhece. Sim, e a pessoa também, não apenas de forma mística, mas a pessoa também. Com certeza. E a gente também entende essa diferença do vendedor, né? Que quer vender a qualquer preço, a qualquer custo, daquele que quer, de alguma forma, promover essas relações. Sim. Porque é o que importa, é o que vai manter. E é como você falou, são os pontos de conexão que vão manter aquele relacionamento, seja com uma agência de viagens, seja com uma consultoria, seja numa prestação de serviços. E eu acredito que seja muito isso. Então, na época que você fez o teu evento do Techland, você chegou através de uma outra pessoa e eu conectei você com a Eduz, por exemplo, para poder estar lá no patrocínio. Daqui a pouco eu entro lá. Você vê, você mandou uma mensagem, né, no final do mês, aí ele te chamou para o podcast. Não foi eu, foi ele. Eu ia te chamar, mas ele te chamou antes. Então, assim, o universo, ele conspira. Eu nem sabia que eu ia estar com vocês dois aqui hoje. Eu falo, mas eu precisava falar com o Ed, tá aqui o Ed, eu vou falar com ele. Então, assim, por isso que eu falo. Eu já nem me surpreendo mais. Eu também não me surpreendo, porque eu falo, gente, o como não importa. Você dá o passo, Deus dá o chão. Então, quando você decide, você quer algo e você realmente acredita que isso é possível, as coisas vão surgindo, as pessoas, as ferramentas, as oportunidades. Eu falo, caramba, nada é por acaso. Você tem aquele filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, você lembra? Que ele ficava ouvindo uma vozinha na cabeça dele e falava assim, construa e eles virão. Caraca, construa e eles virão. E ele ia construir um estádio no meio do nada, né? E todo mundo chamando ele de louco e tudo, ele vai e constrói. E é exatamente isso. Não, é ficção. Mas assim, eu diria que construir relacionamentos e aí o que você decidir vai vir. Entendeu? E você sabe que... Você vai precisar dos relacionamentos para isso. E é isso que as pessoas não entendem, né? Elas querem primeiro ter as pessoas, falam assim, não, preciso disso, preciso ter as ferramentas, preciso ter as pessoas, para depois elas criarem coragem para criar algo. Eu falo, não, cria, mas não precisa nem estar perfeito, não precisa nem estar pronto. Constrói. Só tendo a ideia já tá bom. E aí você lança isso e aí as pessoas começam a vir. E aí você vai lapidando, né, a sua ideia. E eu faço muito isso, né? Eu falo que é você jogar o chapéu, né? Você dá um primeiro passo. E você não precisa estar com tudo pronto ainda, mas você começa, e aí as coisas começam a aparecer, as pessoas começam a aparecer, e de repente, quando você vê, já aconteceu, o negócio deu certo, né? Então, é muito louco isso, mas as pessoas, elas ainda tendem a ficar esperando o momento certo, as coisas estarem perfeitas. Eu falo, cara, nunca vai estar perfeito, nunca vai ser o momento certo. Você precisa começar, né? E eu acho que aí entra a coragem. Você precisa ter coragem, porque você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas uma pergunta que eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, tá, se não der certo, se tudo der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu falo, você vai ter que jogar o cofre fora ou não? Distribui para sua família lá, né? Você vai fazer o quê? Vai ter um prejuízo de quanto? R$2.000? R$2.000 em 3 meses tá pago. Você vai ter... Qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque as pessoas, elas agem com um medo absurdo, como se elas fossem morrer, se aquilo não der certo. Eu falo, gente, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu tenho 23 anos. E muitas pessoas ao meu redor têm essa mesma idade. E a gente sempre tem esse medo. E sempre que alguém mais velho conversa comigo,
Ele fala, mano, você tem 23 anos, cara. Óbvio que você pode errar agora se você quiser, mano. É óbvio Aliás, que você pode. erre agora. Então, E erra errando. e a gente Por isso que eu falo, a gente sempre nunca medo. erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, mesmo se errar, deu certo. Sim. Pois é, a Você não vai ser que aprender alguma você, coisa. Né, erre a mesma coisa sempre, aí é ruim, hein? Mas até Thomas Edison falou isso, né? Eu não errei nenhuma única vez. Eu só provei que 700 mil vezes estava errado. Pois é. Tá vendo que é um podcast filosófico. É isso, cheio das entendeu? metáforas. Mas, gente, se o cara que conseguiu chegar onde ele chegou falou isso, é porque ele aprendeu muitas coisas. Sem dúvida. Não é por ser um inventor. Uma outra metáfora que cabe bem para a jornada e para o estilo da nossa entrevistada aqui hoje é a metáfora do plantio, né? Você planta. E uma hora vai começar a colheita. Sim. E aí você tem que estar preparado, aí talvez com uma consultoria, com uma mentoria, para colher o que você tanto plantou. Acredito que a lei da semeadura é uma das poucas leis É. que funcionam no mundo. Porque, de fato, né? E também tem outra. Se você está plantando goiaba, não espera colher laranja. É exatamente isso também, né? E, Você tem assim, que ter se você tiver consciência. técnicas para plantar, se você tiver formas, né, de estratégias para você poder plantar o que você quer, Sim. e de fato você decidiu que é melhor para sua vida e começou a plantar, cara, não tem como dar errado. Tem. Né? Você está plantando, está regando, escolheu a terra, e mesmo que aquela terra não dê, você plantou em outro, plantou, uma hora você vai colher, bicho. Alguém vai colher, pelo menos. É lei universal. Sim, É lei exatamente. universal. E assim, a questão do tempo da colheita, ela é muito sutil. Por quê? Eu falo que você vai colher de acordo com a sua crença. Uhum. Porque se você acreditar que vai demorar 10 anos para você colher aquilo que você quer colher, é exatamente 10 anos que vai levar. Se você acreditar que vai demorar um mês, é um mês. Porque Pois é. eu acredito muito nisso e eu vivo isso. Isso também é lei. Me fez da lembrar física quântica. daquela experiência que a gente faz quando tá no primário, que você bota um feijãozinho no algodãozinho e coloca um pouquinho de água e põe no copinho. No dia seguinte ele já brota. E é bizarro. Ele já nasce um brotinho ali, né? E é Até fazer bizarro. time-lapse, tão rápido que é. E eu falo que o como não importa, porque eu sou a prova viva disso, né? Eu falo que eu sou co-criadora e as coisas acontecem num nível, assim, que é difícil até de explicar. Mas muitas vezes, aquilo que você achava que ia levar 10 anos, se você acreditar que vai acontecer em 3 meses, acontece e de formas inesperadas. Por quê? Porque a sua crença é o que manifesta aquilo. Então, é umas questões de física quântica que acho que assim, nem dá tempo aqui da Manifesta gente... ou limita, né? Exato, É, você tem que porque lembrar depende disso do também, que você né? acredita. É. Se você achar que não, é possível, realmente não vai acontecer. Mas se você acreditar, tudo pode acontecer. Você pode, por exemplo, vamos supor que seria uma viagem, né? Eu tô planejando viajar, mas vai levar uns 5 anos. Mas se você acreditar que é possível em 5 meses, né? E tudo pode acontecer. Você pode ganhar uma viagem, até coisas que as pessoas acham que é impossível, né? Uma vez eu decidi viajar para o exterior, para os Estados Unidos, eu ainda não tinha visto. Só que eu consegui em outro estado um encaixe, fui lá e consegui o visto e fui na data que eu queria. Então, assim, até as coisas que as pessoas falam que é possível quando você acredita que é possível. É bizarro. Pois é, estamos falando aqui. Então, eu tô com Camila até Rodrigues, flutuando porque aqui, cara. Acho que todo mundo Acho que que a eu gente fui tem pra trazido, Nárnia agora. A gente Vamos não voltar sei, pra Terra assim, aqui. as coisas estão acontecendo também, né? Aqui no Venda Assim, a gente está trazendo convidados que, após o episódio, a gente fica com aquela certeza de que vai ser convidado novamente, né? Porque o conteúdo é tão bom e que a gente tem assunto para falar. Aqui foi assim, A gente tem assunto para falar muitos episódios e depois a gente começa a cruzar isso. Então, traz ali, talvez, 2 convidados para a gente discutir um determinado Isso tema é legal. específico. É o que eu tô querendo fazer no meu podcast Então, também, né? Aqui Acho que agrega. Exato, agrega. Vamos porque fazer a gente vai um conhecendo Venda Assim, também Fit pessoas. Pode Crer. Fazer, pô. Não, vai mudar o nome também. Vai mudar, vai. Vem muita coisa pela frente, porque o Venda Assim, aqui ele está começando num formato de podcast tradicional. Mas esse formato, e eu tenho uma crença em relação ao podcast e ao futuro que vai permear e vai mudar um pouco esse mercado, ou o formato
formato mesmo, para formatos mais interativos, para formato colaborativo, né? Com tem que tá inserção ao sempre, vivo, né? com uma série de coisas que vão vir pela frente. E, com certeza, a Camila Rodrigues vai estar presente aqui em muitos outros episódios. Sim. Né? Sempre estarei à disposição aí, quando vocês quiserem. E quem quer encontrar a Camila hoje, ou quem quiser fazer uma viagem, não procura você ainda, mas não. Você sei acredita que até sucesso. hoje as pessoas me procuram pra viajar? Juro. E assim, eu até tenho uma parceira aqui em Sorocaba que eu sempre indico pra ela, né? Mas eu falo que quando você conquista a confiança de uma pessoa, ela pede a sua ajuda pra tudo. Eu falo que eu sou o posto de piranga, né? As pessoas sempre pedem ajuda pra tudo. E por incrível que pareça, já faz anos que eu fechei a minha agência e as pessoas ainda me procuram. Mas, não vendo mais viagens, tá, gente? Mas se quiser uma viagem pro sucesso... Exato. Pode falar com você. Viagem pro sucesso. Carimbou o passaporte aí, com você. realmente, pode me procurar lá nas redes sociais, Camila Rodrigues Oficial. E lá você vai conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, dos meus produtos, né? E com certeza vai ser um prazer te ajudar aí na sua jornada também. E isso tem eventos pela frente? Tem muitos eventos. E agora também a confraria, né? Faz 1 mês e meio que eu lancei minha confraria. Já estou com um grupo bem legal lá, bem seleto de empresários que estão buscando essas melhorias, né? Tanto na área profissional quanto pessoal. E a gente vai fazer eventos todo mês. Então, assim, o primeiro foi sábado agora e já foi espetacular. E a gente tá com projetos de fazer coisas que acho que vai sair um pouco ali da realidade do empresário, vai surpreender, é algo incomparável que a gente está trazendo. A confraria também é no estilo perpétuo. Você não tem abertura, fechamento de turma, não? Não, na verdade é um produto recorrente, né? E a gente vai limitar o grupo, né? Assinatura e tal. É, tipo uma assinatura, e assim que a gente fechar a quantidade que a gente quer para o grupo, aí a gente pensa no lançamento de um segundo grupo e assim por diante. É uma outra forma de escala. Pois é, venda assim é isso aí, ó. Não é Coca-Cola, mas é emoção para valer. Então, se você tá ligado aqui no Venda Assim, não se esquece de curtir aí o nosso vídeo, né? Ativa o sininho. Se inscrever, mais que tem que falar? se inscreve no curtir. Canal, Curte tudo, para você poder ser informado sempre que tenha novos episódios, porque você já percebeu, né? Vem dicas muito boas sempre, não só de técnicas ali que você pode aplicar já imediatamente após assistir o episódio, como também, né, metáforas, parábolas e filosofias de quem já aplicou isso na vida e que já deu certo com vendas e com consultoria empresarial. Muito obrigado, Camilinha. Eu que agradeço, foi um prazer Tamo estar junto aqui. e tenho certeza que você vai estar aqui mais vezes. Com certeza. Contem Foi uma comigo. honra entrevistar você, Camila. Adorei também, contem comigo sempre. Quer vender mais? Quer vender melhor? Quer vender mais rápido? Quer vender bastante? Venda assim.